Ok, vamos fazer um breve comentário a mais uma questão aqui da CESP, né? Do STJ. É uma questão interessante porque cobrou um assunto sobre a ação penal, né? E um assunto sobre competência. Assim, fez uma junção deles, né? Beleza. Bom, vamos ler o item. Veja bem. José foi vítima de crime de calúnia, crime de ação penal privada, praticada por Renato, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Beleza, então, tranquilo, né? Renato era residente domiciliado em Porto Alegre. Beleza, tá aí tudo bem. Nessa situação, é possível a propositura por José de ação penal privada na comarca de Porto Alegre. Bom, a situação é a seguinte: José, não se sabe onde José mora, né? José é a vítima. Beleza. Porque na hora que você vai definir qual é o juiz competente para processar e julgar a causa criminal, pouco interessa o lugar onde a vítima mora. Em regra, não interessa o lugar onde a vítima mora, tá? O que interessa é o lugar do crime, onde aconteceu o crime, ou também onde o réu mora. Beleza. Ok, então assim, lembra que a gente explicou que tem vários tipos de ação penal? Temos a ação penal pública condicionada à representação da vítima, ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, ação penal pública incondicionada, ação penal privada subsidiária da pública e ação penal privada personalíssima. Beleza? A gente estudou todas essas ações penais, tranquilo, até aí tudo bem. O fato é, nesse caso, a própria banca informou, né? Ó, deixa eu até mudar aqui. Essa aqui é a historinha, esse aqui é o item para você julgar. A própria banca informou que o crime é de ação penal privada. Então eu sei que não é ação penal pública, não é ação penal pública incondicionada, não é ação penal pública condicionada à representação, não é ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Beleza, tá aí tudo bem. Então eu sei que é ação penal privada. Crime de calúnia realmente é ação penal privada. Beleza? E a banca já informou isso, não precisa eu saber o artigo do CP que diz que calúnia é ação penal privada. Beleza, não precisa eu saber. Ok, até aí tudo bem. Aí o item da questão está dizendo que a vítima poderia ingressar com a ação penal privada no juiz criminal, perante o juiz criminal da cidade onde o infrator mora, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá? Sendo que o crime ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso aqui é a competência territorial que a doutrina chama, né, de competência territorial. Então, perceba só. Se você ler o Código de Processo Penal, lá no artigo 72, você verificará que realmente a regra é que a ação penal será proposta no juízo criminal da cidade onde aconteceu o crime, ou seja, o local da infração é o que será levado em consideração para se definir a competência do juiz criminal. Beleza? Né? Competência territorial. No entanto, quando a gente lê o artigo 73 do CPP, nós verificamos que, se for o caso de uma ação penal privada exclusiva, aí, doutores, aí não. Aí a vítima, como se trata de interesse privado da vítima, a vítima pode escolher ou ela ingressa com uma ação perante o juízo criminal da cidade onde aconteceu o crime, que no caso aqui do exemplo seria Natal, no Rio Grande do Norte, ou, se a vítima quiser, ela ingressa com a ação penal privada perante o juízo criminal da cidade onde o réu mora. Beleza? Isso é a escolha da vítima. Está expressamente previsto no artigo 73 do CPP. Veja bem, coloquei o artigo 73 aqui. Ó. Nos casos de exclusiva ação privada,
o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou o foro da residência do réu, que no caso é Porto Alegre, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, perceba só que isso aqui é uma exceção, na verdade, tá? É uma exceção. A regra é o lugar da infração, o lugar do crime, né? A exceção é o domicílio do réu, a escolha da vítima, no caso de ação penal exclusiva, privativa. Aliás, ação penal privada exclusiva. Beleza? Ok. Então, a questão aqui do STJ, da CESP, está correta. O gabarito eu vou até colocar aqui, né? Gabarito C de correto. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, só para título de revisão, eu vou colocar aqui no nosso material, só um momento. Vou colocar aqui o artigo 72, né? Porque o artigo 72 é um artigo interessante para você poder fazer a revisão aqui no nosso próprio vídeo. Aqui no próprio vídeo você consegue fazer uma revisão rápida, né? Vou colocar aqui o artigo 72 para vocês. Bom, veja bem, olha aqui o artigo 72. Ó. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Beleza. Só que aí, agora eu vou colocar um outro artigo para você verificar a regra. Ó, veja bem o artigo 70. O artigo 70 do CPP. Veja bem o artigo 70 do CPP. Olha o artigo 70 do CPP, 70 caput. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Ou seja, se o cara chegou lá e praticou o crime de calúnia em Natal, em regra, Natal será a cidade cujo juiz criminal será competente para processar e julgar a ação penal privada, beleza? Ok. No entanto, se você ler o artigo 72, ele fala que se não se souber qual é o lugar onde aconteceu a infração, aí a competência será regulada pelo lugar onde o réu mora, tá? E o artigo 73, para complementar, ele traz mais uma exceção, dizendo que nos casos de ação no caso de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio do réu. Beleza, então temos uma regra e temos duas exceções. No caput do artigo 70 temos a regra, lugar onde aconteceu o crime. No caput do artigo 72 temos uma exceção, lugar onde o réu mora se não se souber onde aconteceu o crime. Muitas vezes a pessoa não se sabe onde aconteceu o crime, tá? No exemplo da questão, se sabe porque a questão falou, né? Beleza. E o artigo 73 caput traz mais uma exceção, no sentido de que a vítima pode escolher ou a regra geral do lugar da infração ou escolher a seu bel prazer o lugar onde o réu mora. Beleza. Ok, mas o artigo 73 fica condicionado aí a um caso de crime de exclusiva ação privada. Beleza. Ok, ou seja, em crime de ação pública não se aplica o artigo 73. Agora, em crime de ação penal privada, aí se aplica o artigo 73. Tranquilidade? Bom, espero que você revise o artigo 70 caput, espero que você revise o artigo 72, o artigo 73, tá? São artigos de suma importância para a sua prova. Bom, faça uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.